Vamos lá, meninos. Agora a gente vai ver áreas de triângulos, ok? O assunto tá na página 80 do seu livro. Primeiro eu gostaria de relembrar com vocês a classificação dos triângulos. Existem triângulos retângulos, existem triângulos equiláteros. Então é bom a gente ter essa lembrança, porque a gente às vezes acha um exercício que fala lá, num triângulo equilátero, você não lembra mais o que é, né? Então eu vou anotar ali algumas coisas importantes. Anotem, porque não deve ter no seu livro, ok? Então vamos lá. O triângulo, você pode classificar, né, os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem 3 lados iguais. Ele tem 3 lados iguais e tem também 3 ângulos iguais. Se a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus e os ângulos são iguais, os ângulos vão ser de quantos graus? Isso mesmo, 60 graus. São os triângulos equiláteros. Os triângulos isósceles são aqueles triângulos que possuem 2 lados iguais e, consequentemente, 2 ângulos iguais. O triângulo escaleno é aquele triângulo que todos os lados são diferentes. Então, ele possui 3 lados diferentes. Beleza. Agora vamos classificar quanto aos ângulos. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo igual a 90 graus. O triângulo acutângulo é um triângulo que possui os 3 ângulos agudos, os 3 ângulos menores que 90 graus. 3 ângulos menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo maior que 90 graus. Pronto, isso vocês têm que saber, meninos. É muito importante, tá? Agora vamos focar nas áreas, né? Um triângulo, você viu que pode ser de várias maneiras, né? Mas existe uma fórmula de área que serve para qualquer triângulo. Qual é a área de qualquer triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura. Altura, meninos, deixa eu pegar uma régua aqui. Altura, meninos, tem que ser um segmento que forme ângulo de 90 graus. Se não tiver 90 graus, não é altura, não. Então, aqui, ó, fiz a altura. Então, qual é a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Essa fórmula de área aqui, ela serve para qualquer triângulo, tá bom? Mas eu vou passar outros, né, alguns triângulos especiais. Por exemplo, o triângulo retângulo, o triângulo equilátero, e depois eu vou passar uma observação aqui sobre uma fórmula diferente, que você pode usar também. Então, vamos lá. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e ele tem nomes especiais para os seus lados. Esse lado oposto ao ângulo de 90 graus chama hipotenusa e os outros 2 lados chamam catetos. Cateto, cateto, certo? Como é que você pode achar essa área? A área de um triângulo retângulo. Dá pra perceber que um triângulo retângulo é a metade de um retângulo, né? Se eu fizer um outro triângulo retângulo igual a esse, forma um retângulo. Retângulo não é base vezes altura? Então, a área aqui desse retângulo seria a base vezes a altura dividido por 2 desse triângulo retângulo. Como aquela fórmula lá, base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é um cateto. E a altura é o outro cateto. Então, se o triângulo for triângulo retângulo,
Independente, gente, da posição que ele tiver, é só você fazer cateto vezes cateto e dividido por 2, tá bom? Triângulo equilátero. O triângulo equilátero, como a gente disse aqui, ele é um triângulo que possui 3 lados iguais e 3 ângulos de 60 graus. Então, vamos colocar os ângulos de 60. E vamos citar aqui que os lados são iguais. L, L, L. Se a gente fizer essa fórmula base vezes altura sobre 2, porque essa fórmula a gente pode usar em qualquer triângulo, a gente vai achar uma fórmula para ele. A fórmula de área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ah, mas posso usar essa para todos? Pode, né? Mas aqui, por exemplo, não tem a altura. Às vezes ela não vem. Mas dá pra achar? Dá pra achar, mas às vezes demora mais. E, por exemplo, na hora que você estiver fazendo um Enem, né, um vestibular, o tempo é muito importante, tá bom? Então, se você souber a fórmula, você ganha mais tempo. Agora, deixa eu falar sobre essa formulazinha de Heron. A fórmula de Heron, ela é assim. A área é igual raiz quadrada de semiperímetro que multiplica semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro lado, que multiplica semiperímetro menos o outro lado. Deixa eu diminuir isso aqui para não ficar... Então, essa fórmula é para quando você conhece só os 3 lados de um triângulo. Você não conhece a altura, ele não é equilátero, ele não é retângulo. Deixa eu fazer um desenho ali, para lá. Nossa, corrido, né? Então, vamos colocar, por exemplo, 5, 6 e 7. Quanto que dá o perímetro, gente? Qual é a soma? Perímetro, o símbolo é 2P. Para de colocar P para perímetro. Perímetro é 2Pzinho, é um 2Pzinho o símbolo, tá? 2Pzinho. Quanto que é a soma aqui? 18, né? Então, quanto que é o semiperímetro? 9. Aí, então, você vem com a fórmula da área e coloca raiz quadrada de 9... vezes 9 menos 5. 9 menos 5, 4. 9 menos 6. Você vai pegando os lados, ó. 5, 6 e 7. Então, 9 menos 6. 3. 9 menos 7. 2. E faz essa conta ou resolve, ó. Raiz de 9. 3. Raiz de 4. 2. E de 6. Não tem. Então, a sua área ficou 6 raiz de 6, se for tudo em centímetros ao quadrado. Tá? Então, existe mais essa fórmula. Claro que as outras são muito mais comuns, né? Elas vêm muito mais, mas é bom a gente aprender além, né? Não ficar só no que é comum. Tá? Então, tem essa fórmula também de Heron para te ajudar. Heron é o carinha, né, que fez a fórmula. Se você quiser usar ela em qualquer triângulo, dá também, mas é só quando você conhece os 3 lados. Mas essa é a mais básica que você pode usar toda hora. Ok, meninos? Bom, o nosso assunto de hoje era esse, né? Era sobre áreas. É uma matéria muito importante. Façam os exercícios direitinho. Essa semana os exercícios vão ser só do livro. Eu não vou mandar, por enquanto, lista extra, não. Tá bom? Tchau. Até mais. A gente conversa lá no WhatsApp.